Boa noite a todos. Oi, Érica, boa noite, tudo bem? Boa noite, Reginalda. Vamos aguardando aqui mais uns minutinhos, aí nós vamos começar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Verônica. Boa noite àqueles que estão chegando agora. Vou aguardar só mais um minutinho, dando 8h05, aí nós vamos iniciar, para que alguns dos nossos amigos cheguem também. E aí vamos iniciar a nossa palestra de hoje, né? Mais um bate-papo aqui, o último bate-papo do ano. Bom, já deu 8h05. Vamos então nos acomodando aí onde estamos, para começarmos com uma prece, esse nosso encontro de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, imaginando Jesus à nossa frente, derramando sobre nós todo o seu amor, toda a sua luz, abençoando-nos, para que possamos, a partir deste momento, nos mantermos em sintonia com a espiritualidade, possamos aproveitar ao máximo todo o estudo desta noite, que será feito através dessa apresentação de palestra, que possamos interiorizar tudo isso que vai ser dito aqui, relembrarmos, muita coisa que vai ser dita a gente já sabe, mas que possamos relembrar, que acima de tudo nós possamos ter a força, a vontade e a coragem de colocar em prática tudo o que já sabemos. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui conosco também essa noite, que possam receber todas essas nossas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então agora dando uma boa noite para todos que chegaram aí, né? Algumas pessoas que chegaram depois que eu já tinha falado primeiro boa noite. O tema que ficou para que pudéssemos discutir esta noite foi a fé cristã. Um tema bom, um tema bastante atual, um tema que é sempre bom ser discutido, ser relembrado.
a fé cristã. Quando a gente fala fé cristã, então a gente está falando, né, como cristãos que somos, a fé que nós temos que ter, a fé que nós temos que fortalecer e a fé que nós temos que cultivar. E é esse o bate-papo que nós vamos ter aqui nesta noite. Antes mesmo de Jesus chegar aqui na Terra, o homem já tinha, por ser uma criatura divina, por nós termos sido criados por nosso Pai Criador, nós trazemos dentro de nós essa sementinha, né, de forma latente lá, na crença de que o Pai existe. A gente pode não entender, mas existe o Criador. E a gente tem essa ligação com Ele, que é uma sementinha que fica de forma latente aqui em nós. Isso vem conosco para que nós possamos desenvolver e cultivar essa sementinha que fica aqui de forma latente. Ela precisa ser despertada, como se ela estivesse dormindo e a gente precisa despertar. E ao longo da história, vamos falar um pouquinho antes da chegada de Jesus aqui na Terra, a gente via que o homem manifestava a fé e a crença dele, né, nos deuses, ou num Deus único mesmo, através de sacrifícios e de rituais. Então, para que ele demonstrasse que ele acreditava, que ele tinha fé naqueles deuses, no politeísmo e depois no monoteísmo, num único Deus, ele fazia, através de rituais externos, ele fazia sacrifícios. Ele entregava animais, eram feitas oferendas de frutos, para que aquele Deus, né, para demonstrar que ele acreditava naquele Deus. E isso, por ser um ritual externo, nem sempre representava a verdadeira crença daquele que estava levando aquela oferenda, aquele sacrifício para o Deus. Ele fazia aquilo como que quase que automático, como realmente reproduzir algo que já vinha sendo feito e que precisava ser feito para que todos vissem, né, vissem a forma como ele estava agradando a Deus. E era assim que ele manifestava a fé e a crença dele naquele Deus. Com a chegada de Jesus, ele vem mostrar para todos nós que isso não era necessário, que não era essa a fé que nós tínhamos que ter. Não era essa a fé que ia nos ajudar a nos fortalecer para que nós seguíssemos adiante. E ele sempre disse que ele não veio quebrar nenhuma lei, ele só veio dar cumprimento. Então Jesus, quando questionam ele, mas como está errado entregar, né? Porque o que eles faziam? Vamos falar na época ali dos judeus. Eles pegavam o bezerro, né? Entregavam lá as oferendas, fazia aquele sacrifício, e é como se todos os erros, os desenganos que tinham sido cometidos eram deixados para trás, e a pessoa saía, voltava à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, como se pagasse aquilo, manifestando a fé no Deus, como se pagasse uma penitência para ele, de certa forma aquilo fortalecia ele, e assim ele manifestava a fé dele. E nós sabemos que não é bem assim. Com Jesus, quando ele chega, ele vem dizer que a gente não precisava mais de rituais externos. O que a gente precisava, né, a partir daquele momento, era se voltar para dentro de nós. Quando ele diz, eu vim dar cumprimento à lei, que lei que ele veio dar cumprimento? Ele resumiu a lei de justiça, amor e caridade, a lei do amor que ele queria propagar. Porque naquele momento, relembrando lá o período em que Jesus viveu, muitos sabiam a lei, a lei mosaica, a lei judaica, eles sabiam de cor, eles sabiam todos os versículos, sabiam tudo, mas o que era mais importante eles não faziam, que era a prática daquilo que eles sabiam. Então, o que ele vem nos despertar é justamente isso. Qual que é essa fé cristã que nós temos que buscar? É a fé através do conhecimento. E através do conhecimento é que eu vou desenvolver a vontade, o querer
para que eu tenha realmente essa fé, para que eu fortaleça realmente essa fé. Por que conhecimento? Porque até aquele momento era como se fosse uma fé cega. Alguém disse que tinha que ser assim e era reproduzido aquilo daquela forma, sem muitas vezes nem se questionar por quê. Fazia-se rituais automáticos, porque era daquela forma que tinha que ser feito. Mas ninguém olhava para dentro de si mesmo. Ninguém procurava se transformar. E quando Jesus chega, ele vem chamar a atenção justamente disso. Quando ele dizia para nós que eu quero dizer naquela época, né, como dizia para aqueles que o cercavam, a tua fé te curou. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que aquela pessoa que o buscava para que ele curasse, para que ele fizesse alguma coisa por aquela pessoa, ela já trazia dentro dela aquela sementinha da fé sendo cultivada, sendo germinada. Então ela tinha vontade, porque aquilo já tinha sido despertado dentro dela. Ela não vinha ali e falava, eu acredito em você, Jesus, e é assim. Não, ela tinha sido de certa forma tocada por aquelas palavras, através do entendimento que ela já tinha. E aí ele, ao ter contato com Jesus, através do magnetismo que ele tinha, despertava isso. Mas despertava isso em todos? Não, só em alguns. E assim também acontece conosco hoje. Não é todo mundo que está com a fé aí fortalecida, a fé colocando a sua fé viva no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque essa fé que que a gente está falando aqui, que ele vem nos mostrar, é a fé verdadeira, a fé não só de palavras vãs, não só dizer eu acredito, eu tenho fé em Deus. Não é isso. Você acredita. Por que você acredita? É se questionar e através do conhecimento buscar esse entendimento, buscar esse conhecimento para me esclarecer. E me esclarecendo, tomando conhecimento das coisas que eu preciso fazer, porque eu estou aqui, qual que é meu objetivo aqui, é que eu vou conseguir cultivar essa sementinha da fé. E como uma planta que precisa ser cultivada, ela tem que ser cuidada diariamente. Ela tem que ser regada, ela tem que ser preservada, porque pode ter ervas daninhas, alguns pulgõezinhos, alguma coisa que pode tentar de alguma forma ali impedir com que ela floresça, com que ela cresça. E como que a gente faz isso? Através da vivência do Evangelho de Jesus. Por quê? Eu tenho que vivenciar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é lindo, é maravilhoso, mas não é só para a gente saber as passagens, não é só para a gente saber de cor, porque isso já acontecia lá atrás. E quando ele vinha dizer, não é isso que você tem que fazer, você tem que vivenciar. De que forma? Através do amor, amar o seu semelhante, aceitar ele do jeito como ele é, fazer a transformação que nós precisamos em nós. Esse roteirinho a gente já sabe. Só que a gente não coloca em prática o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque é dessa forma que nós vamos fortalecer essa fé. Nós vínhamos de uma fé cega. O Espiritismo vem nos mostrar que a fé, ela tem que ser raciocinada. E de que forma ela vai ser raciocinada? Através do conhecimento. Eu vou me esclarecendo, eu vou buscando, eu vou me inteirando daquilo, eu vou descobrindo coisas novas. Mas não só adquirindo esse conhecimento, porque só o conhecimento, sem o amor, sem a ação, não vai nos ajudar. Nós precisamos desse conhecimento para nos fortalecer e colocar em prática aquilo que nós estamos sabendo. Aquilo que nós já sabemos também. Que está aqui também quietinho, guardado aqui só na memória, mas sem aplicação. E o Evangelho de Jesus não é para ficar guardado, não é para ficar aberto na nossa casa, como a gente fazia antigamente. Abria numa página e deixava aberto, o Evangelho de Jesus está aqui. O Evangelho de Jesus não é para isso. O Evangelho de Jesus é para nós colocarmos em prática, para vivê-lo diariamente. Diariamente, mas sem vontade, sem desejo, sem querer, isso não vai acontecer.
Não adianta eu ficar trancada dentro de uma sala, dentro de um quarto e ficar orando, orando, orando. Ah, eu tô fortalecendo a minha fé, eu tô estimulando a minha fé. Não, não é isso que nós temos que fazer. Também devemos, claro, vamos orar, vamos fazer nossas preces, mas temos que agir, tem que ter ação, tem que ter vontade. Se a gente ficar só aqui parado, imaginando, estudando e sem fazer nada, as coisas não vão mudar. Nós sabemos que não vão mudar. Quando Jesus disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele queria dizer sobre isso, sobre os milagres. O que eram milagres naquele momento? Não era milagre, né? A gente achava tudo desconhecido, o milagre era o desconhecido. Mas o que eram os milagres? Era a vontade, o sentimento. Nós sabemos que através do nosso pensamento e da nossa vontade, nós criamos, nós agimos sobre o fluido cósmico universal. Nós já sabemos isso. Então tem que ter vontade, tem que ter pensamento positivo, pensar coisas boas, uma boa sintonia e agir. Agir. Como que eu vou agir? Através da minha vivência. Através de tudo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, que está lá nas páginas do Evangelho de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, perdoar os inimigos, perdoar os criminosos, se reconciliar com aqueles que são os nossos desafetos. Tudo isso a gente já sabe, está lá no Evangelho. A gente só precisa ter coragem, arregaçar as mangas e colocar isso em prática. Quando nós fomos criados, todos nós temos as mesmas possibilidades. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós fomos criados para sermos felizes. O nosso destino é esse. Sermos perfeitos, né? E felizes. Se hoje nós passamos por dificuldades aqui, faz parte do nosso roteiro. Faz parte do nosso roteiro, nós sabemos isso. Mas, se eu não tiver fé, se eu não acreditar que o Pai é um Pai de amor, é um Pai bondoso, Ele é um Pai justo, como que eu vou ter fé nele? Como que eu vou dizer que eu acredito nele? Se eu não acredito nisso? Se eu falo só da boca para fora? Então, é isso que a gente tem que voltar-se realmente para dentro de si mesmo e se questionar. Realmente eu acredito nisso? Eu acredito realmente no Pai, que Ele é o Criador, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é magnânimo, que Ele é onipotente. Todas as características nós sabemos do que é Deus. Então, se eu acredito, então eu vou fortalecer essa minha fé. E aí eu vou tentar cumprir as leis do Pai. Eu vou tentar viver de acordo com essas leis. Porque nós sabemos que à medida que a gente se afasta das leis, a gente começa a complicar o nosso caminho. Nós mesmos. Então, por que não tentar acertar o máximo possível agora? Nós estamos num momento crítico da nossa humanidade aqui, nesse momento que estamos passando, diante de uma pandemia, em que todos nós estamos sendo colocados à prova. Então, será que nós realmente somos fiéis? Como diz, ser fiel? Será que você realmente é fiel? Será que eu realmente sou fiel? Será que eu realmente, essa minha fé está me sustentando nesse momento de dificuldade? Nesse momento tão difícil que a gente está passando? Que nós estamos sendo polidos na nossa liberdade, mas polidos por uma necessidade maior, e não por uma particularidade só pensando em mim. É para o todo, é o coletivo. Então é isso que a gente tem que ter, esse olhar dessa fé, essa fé que eu tenho que cultivar, essa fé que eu tenho que fazer com que ela germine para que ela seja realmente uma árvore, como o grão de mostarda. Quando Jesus dizia assim, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é tão pequenino, ele tem 2 milímetros, é um grãozinho de mostarda. Só que ele vai ser jogado ali na terra. E se essa terra for fértil, que somos nós aqui, ó. A terra sendo fértil, ela sendo bem cultivada, sendo bem arada, sendo bem vigiada. A árvore da mostarda é uma árvore muito grande, ela chega a ter 3 metros de altura. Só que para ela chegar a 3 metros de altura leva tempo. E assim é a nossa vida. Leva tempo tudo isso.
Então a fé é para ser cultivada, cultivada e nunca deixar, não achar que você vai chegar num ponto e acabou. Nunca vai acontecer isso. É um processo que a gente vai caminhando e cada vez mais essa fé vai sendo fortalecida, vai sendo ampliada e aí nós vamos conseguindo vencer as nossas maiores dificuldades. Quando ele disse, se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu moverias montanhas, você pode mover as montanhas. O que são as montanhas? São as dificuldades, os empecilhos que estão no nosso caminho hoje. Nosso maior empecilho hoje é a pandemia. Então nós temos que ter fé. Se nós confiamos no Pai, se nós confiamos em Jesus, que esteve aqui conosco, que veio nos mostrar o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, você terá que passar por aqui. Ó. Ele ensinou pra gente o caminho. E ele está ao nosso lado, nos orientando, nos sustentando, nos envolvendo em muita luz, no seu amor maior. Mas para que a gente usufrua de tudo isso, a gente tem que fazer parte desse reino de Jesus, através desse evangelho que ele nos trouxe. Quando a gente fala vivenciar o evangelho, todo mundo às vezes pensa que vai ser um mar de rosas. Não vai ser um mar de rosas, mas vai aliviar muito essa carga que a gente traz, que são as nossas dificuldades, os nossos embaraços que nós já trazemos e às vezes outros que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa existência. Então é para isso que a gente precisa se fortalecer, tá nessa comunhão com Jesus. Realmente trazer ele para dentro de nós mesmos e interiorizar todo o seu evangelho, toda a lição que ele nos deixou aqui, o exemplo que ele deixou, porque não existe meio maior da gente aprender do que através do exemplo. Não adianta escrever, Jesus não escreveu nada, Jesus não escreveu uma linha, mas ele vivenciou o que ele queria passar para nós. E até hoje nós falamos do exemplo de Jesus. Então que nós possamos seguir o exemplo dele. Não vamos nos transformar de um dia para o outro, mas esse processo é um processo que tem que ser iniciado, que tem que ser começado e que tem que ser, tem que ter continuidade. Eu não posso achar que já cheguei, tá bom, até esse ponto aqui tá bom. Não é, a gente sabe que é um processo. A nossa evolução é um caminho longo. E esse momento em que nós nos encontramos hoje, encarnados no planeta Terra, se faz necessário. Tem muito aprendizado para nós aqui. E nós, que temos já o conhecimento da doutrina espírita, não somos melhores do que ninguém. A única coisa que nós, através desse conhecimento que nós temos que colocá-lo em prática. Nós temos que agirmos de acordo com o que a gente já conhece. E não só deixar o conhecimento de lado. Ah, eu sei disso. Sabe, mas não coloca em prática. Sabe, mas não dá fé naquilo que sabe. Não confia naquilo que sabe. Porque se nós realmente confiássemos, nós já estaríamos no caminho. No caminho da prática diária do Evangelho. Tropeçando, mas levantando e seguindo. Errando, mas vendo que errou, levantando e seguindo novamente. Perfeição não existe aqui neste mundo. Não existe ninguém perfeito. E só adquirir o conhecimento sem a prática do amor, sem a vivência do Evangelho, que é amor, nós não vamos conseguir vencer isso. O amar a Deus, sabendo por que ama a Deus. Crer nas promessas dele, toda a sua lei, né? Como sabemos que chegaremos na perfeição relativa, se nós acreditamos nisso, se nós acreditamos nessas promessas, mas nós acreditamos por quê? Só porque lemos? Ou nós realmente confiamos nessas promessas? Se nós realmente confiamos nessas promessas, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Através dessa fé raciocinada, dessa fé com coerência, dessa fé que busca, que examina, que vai se aprimorando, que vai colocando tudo aquilo que sabe ali para se auxiliar e para auxiliar o próximo. É assim que a nossa fé vai ser fortalecida. Nós percebemos muitas vezes que tem alguns irmãos que têm mais facilidade, né, de ter essa fé, de alcançar essa fé, porque ela tem que ser adquirida, ela não pode ser imposta, jamais imposta. Eu não posso dizer para você, olha, você tem que acreditar porque é assim, assim, assim.
Isso a gente já passou. Eu acho que é um momento que nós já passamos por isso. Hoje, se nós nos encontramos hoje na doutrina espírita, significa que nós não queremos mais acreditar por acreditar. Nós estamos buscando expandir o nosso conhecimento, expandir o que já sabemos, ampliar mais ainda o que sabemos. Então, se nós já temos esse conhecimento, nós não nos convence mais dizer, você tem que acreditar e ponto final. Eu não posso impor uma fé. Eu não posso obrigar ninguém a ter a fé que eu tenho. Porque aí eu não estou vivenciando o Evangelho de Jesus. Ela tem que ser adquirida. E para alguns irmãos parece mais fácil, não é mais fácil a frase que eu quero dizer, mas para exemplificar, parece um pouco mais fácil ele adquirir essa fé e propagar a sua fé. Por que que isso acontece com alguns? São privilegiados em relação ao outro? Não, porque talvez ele já tenha tido esse contato em uma outra existência com esse conhecimento dessa verdade, né, das verdades espirituais. E aí nessa encarnação fica mais fácil para ele conseguir fazer com que essa fé germine, com que ela dê frutos, ela se fortaleça e que vai criando raízes, fincando raízes e vai se fortalecendo dia após dia. Mas é uma conquista. Não tem como a gente, uma varinha mágica que fala, tenha fé. Não é assim. Jesus esteve entre nós e foram poucos. Diante da população que havia naquele momento, foram poucos que o seguiram. Tinham sempre multidões os que o seguiam, mas poucos que se transformaram, que estavam prontos ali para realmente não só ouvir a palavra de Jesus, mas para vivenciar o que ele estava pregando. Muitos chegavam e falavam, né? Jesus, você me curou, só de ver o mestre. Ele tinha todo aquele magnetismo dele. E é por isso que ele diz que nós somos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Porque nós temos como fazer isso. Mas para que nós consigamos fazer isso, nós precisamos nos melhorar, nos transformar. Tem uma passagem que eu quero falar para vocês, que está no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, do Chico Xavier, onde Joana de Cusa, ela procura Jesus justamente para falar sobre isso. Joana era casada com Cusa, que era um intendente, né, de Herodes Antipas, e ela busca Jesus e fala que ela está bastante preocupada, porque ela acredita e segue Jesus, e o marido dela, o Cusa, não aceita também que ela segue Jesus. E aí ela questiona, ela fala para Jesus que ora ele segue os deuses romanos, ora ele seguia a lei judaica. E ela não se conforma com aquilo. Como que ele não segue Jesus, não acredita em Jesus, não era um seguidor dele? Se ela não deveria conversar com ele, impor, que ela não está aceitando aquela situação. Ela como uma cristã, que ela segue tudo que Jesus está pregando ali, acreditando na palavra do mestre, e o marido não. E aí Jesus diz assim para ela, que ela não podia impor nada, que a fé não tem que ser imposta, que ela tinha que respeitá-lo, porque ele era o marido dela, e para que ela tivesse paz no lar, ela tinha que procurar enxergar as qualidades do marido dela, porque ele era o companheiro de jornada dela. E tinha um propósito eles estarem juntos. Então, que ela tinha que buscar vivenciar o Evangelho de Jesus através do amor que ela tinha que ter pelo marido, ressaltando as qualidades, evitando enxergar aquilo que ela achava que não estava certo nele, e para que ela, dessa forma, ela vivesse, que a fé dela ia ser fortalecida. E Joana ainda questiona Jesus, né, dizendo, por que não seria mais fácil se ela conseguisse convencê-lo, né, se Jesus convencesse ele, por que tinha tanta diferença assim? E aí Jesus fala para ela que Deus não trava contendas com as suas criaturas, né, e ele trabalha em silêncio por toda a criação.
Então, que era para ela seguir confiando, vivendo aquilo que ela estava acreditando, e ela seguia. E aí ela viveu com Cusa, com o marido dela. Ela teve um filho. E ela, depois o marido morre. E ela continua cuidando do filho sozinha, passa por dificuldades, ajuda as pessoas no caminho. Bom, até que ela vai ser uma das pessoas, um dos cristãos que vai ser martirizado. Então ela tá lá presa num madeirio lá. E aí falam para ela que é para ela negar, né? Pra negar que ela era uma cristã, negar Jesus, né? Negar o Deus o Jesus que ela acreditava. E ela e o filho foram colocados. E aí o filho cresce, tá junto com ela ali naquele lugar. E aí o filho fala para ela do lado dela, né? Nega, mãe. Nega, né, Jesus para que eles fossem salvos. E aí ela fala que não, jamais que ela vai negar Jesus. E aí aquela ironia, né, como os romanos faziam com os cristãos, diziam, você acredita, né, num, num Jesus, né, num Deus que te deixa morrer dessa situação aqui, sendo queimada, não é mais fácil você negá-lo? E aí ela disse que não, e que ela não ia negá-lo porque ela amava a Jesus e ela amava também a ele, que estava ali fazendo aquilo com ela. E aí nesse momento ela vê Jesus. E aí Jesus fala para ela, né? Vai, filha, ser fiel, até naquele momento. E ela foi, Joana de Cusa foi um exemplo que a gente tem aí, que ela foi fiel a Jesus. Ela seguiu o evangelho dele, ela acreditou, ela confiou e ela teve a vida que ela precisou levar, suportando todas as agruras, as dificuldades, mas não se curvou. Então, assim, pra gente, quando a gente fala assim um exemplo desse, a gente fala, nossa, mas como aguentou tudo isso? Mas aguenta, e aguenta. Se não aguentasse, nós não estaríamos aqui. É que nós muitas vezes sucumbimos diante do peso e achamos que não suportamos, mas nós suportamos as nossas dificuldades. Cada um de nós suporta o que está passando. É que nós temos que nos fortalecer. Se a gente não estiver forte, a gente vai sucumbir mesmo diante de um peso. E às vezes não precisa ser nem um peso muito grande. A gente sucumbe. Então a gente tem que se fortalecer. Quando a gente olha lá atrás, né, os cristãos, aqueles cristãos que foram martirizados, temos Estevão também, que foi apedrejado. E quando Estevão está sendo apedrejado, ele está sendo amparado ali por Jesus naquele momento. E acreditando e confiando. Então, essa confiança que a gente vê nos relatos é a confiança que a gente tem que buscar. Porque essa é a fé. Essa é a fé, é acreditar. Acreditar realmente. Eu acredito que Deus é bom, que Ele é justo e que não cai uma folha se assim não for da vontade dEle. E se isso não for útil, a gente tem que ter isso em mente, se não for útil, porque tudo é útil. Tudo que nos acontece aqui, que às vezes a gente acha que é um absurdo que está acontecendo conosco, tem um aprendizado, tem alguma coisa ali para a gente aprender, que nós muitas vezes não prestamos atenção nisso. Distraídos com as facilidades da vida, com as paixões, com a matéria que nos envolve aqui, a gente acaba dispersando e aí perde a oportunidade do aprendizado. Nesse finalzinho de ano que estamos agora, que estamos terminando o ano de 2020, que foi um ano difícil assim no geral para todos, mas também foi um ano de conquistas, foi um ano de superação, foi um ano de vitória para muitas pessoas. A gente não pode generalizar que foi um ano ruim para todos. Se a gente perguntar para cada um, alguma coisa de bom tem que alguém aprendeu esse ano, porque como eu falei, tudo tem um aprendizado aí. Então, que o ano de 2021 que está chegando aí, que está se aproximando, a gente precisa ter o quê? A esperança, né? A esperança de que será um ano melhor, de que será um ano de luz, de conquista, de vitória nossa, vitória individual e vitória coletiva, porque quando eu consigo vencer o mal que eu trago em mim ainda, eu estou melhorando o ambiente ao meu redor, né? E aí a humanidade vai melhorando também, porque a transformação ela vai se dando de cada um de nós, né? Cada um vai se melhorando e o todo vai melhorando também. Então, que nós possamos
para que nós tenhamos a esperança no sentido de esperançar, não de ficar esperando, a esperança ativa, de agir. E como que nós vamos ter essa esperança? Para que nós possamos alcançar essa esperança e não deixar essa esperança morrer, porque ela fique fraquinha, só falar assim, eu espero que aconteça tal coisa, ou eu tenho esperança que 2021 vai ser melhor, só da boca para fora, não adianta. Então, essa esperança que a gente fala, que a gente tem que tanto almejar, ela é filha da fé. A esperança e a caridade, elas dependem da fé. Se eu não acreditar que as coisas vão melhorar, que tudo passa, né? Tudo passa na vida da gente. As coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Tudo vai passando, tudo vai se modificando. Se eu não tiver fé nisso, se eu não acreditar nisso, como que eu vou ter esperança? Como que eu vou ser caridoso? Porque alguém disse que eu tenho que fazer caridade? Porque alguém disse que eu tenho que fazer caridade para o outro, que eu tenho que ser caridoso, porque fora da caridade não há salvação? Só porque alguém disse? Não, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que ter fé, realmente. E essa fé no Cristo. O Cristo é quem a gente se apega mais porque ele esteve aqui. Ele que nos mostrou o caminho. Ele que viveu cada coisinha que ele queria nos ensinar, ele vivenciou. Então, que tenhamos a imagem de Jesus, não naquela cruz, mas a imagem de Jesus ao nosso lado, aqui nos apoiando, nos fortalecendo, nos guiando, iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa mente quando a gente se sente assim desequilibrado, perturbado. É um momento de perturbação que nós estamos passando. Então, se apega realmente, mas se apega com fé, confia, realmente acredita. Vá atrás daquilo que você deseja. Deseje com vontade. Porque quando você tem vontade, você pensa, o teu pensamento muda, você vibra diferente e você alcança aquilo que você deseja. Então, assim, essa esperança de um 2021 melhor, que todos temos que ter, que ela seja realmente a consequência da minha fé. E eu vou fortalecer minha fé e vou aumentar a minha esperança a cada dia. A esperança de que dias melhores virão, de que a vacina chegará, que em 2021 nós teremos as vacinas aí, iluminando as nossas vidas, iluminando aí o nosso processo de proteção, né, diante dessa pandemia que nós temos aí, mas que possamos fazer a nossa parte, possamos vivenciar o Evangelho sem julgamentos, sem ataques, sem revides, vivendo o seu melhor, dando o seu melhor, ressaltando as qualidades do outro, olhando aquilo que eu preciso mudar em mim, fazendo a minha parte, sem apontar dedo para ninguém, sem julgamento, porque é isso que a gente precisa. Nós precisamos de mais paz e mais amor, semear o amor e fortalecer a nossa fé. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe, nos envolva assim em todo o seu amor, em toda a sua luz, para que nós possamos realmente sentir essa energia, sentir todo esse amor que Ele tem por nós. E assim, fortalecidos nesse amor, colocar em prática o teu Evangelho. Que em 2021 nós sejamos mais cristãos do que fomos até agora. Então, assim, que tenhamos assim um ano de 2021 realmente abençoado. Um ano assim de mudança, de transformação em todos os sentidos na nossa vida. Não só na vida material, mas na vida espiritual. Realmente cuidando daquilo que é importante, fazendo tudo aquilo que cabe a nós fazermos. Vamos então agora, envolvidos por essas palavras, por esse exemplo maravilhoso de Jesus, vamos vibrando muita luz, muita paz, muita proteção para todo o nosso planeta, vibrando saúde, equilíbrio para todos os nossos irmãos que estão doentes da Covid-19, de outras doenças, que sejam amparados,
pelos nossos irmãos, que possam ser envolvidos pelo amor de Jesus. Envolva todos os nossos irmãos que estão passando por momentos de aflição, que eles possam ser amparados com muita luz, com muita paz, com muito consolo. Ampara também, Senhor, todos os nossos irmãos que perderam algum familiar, algum amigo durante esta pandemia, que possam ter o conforto, a luz, a paz, que tanto necessitam neste momento de tristeza. Que Jesus abençoe a todas as famílias, para que todos tenhamos um ano de muita luz, de muita paz, de bastante transformação, de bastante equilíbrio e muito entendimento. Que Jesus abençoe a cada um de nós, abençoe as nossas famílias, os nossos lares, a nossa casa espírita, o Centro Espírita Caminho de Damasco, para que em 2021 nós possamos nos reencontrar fisicamente, no momento certo, que estejamos lá, como não podemos estar lá fisicamente, mas que possamos nos reunir em espírito, na nossa casa, sempre que possível, mentalizando a nossa casa espírita, que está sendo renovada materialmente. Jesus ampare a cada um de nós, para que possamos fortalecer a nossa fé a cada dia, com muita luz, com muito equilíbrio, com muita vontade e com muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, agradeço a todos a presença de vocês, desejando a todos um feliz 2021, com muita saúde, muito equilíbrio e muita paz para todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Se você encerrar esse vídeo, eu vou encerrar agora que eu tenho que salvar, né?